Olá, então esse momento agora a gente vai falar sobre dois cenários de aplicação do Grupo E4.0 que trazem demandas, o que expandem a percepção da gente em relação ao que a gente está chamando, né, de Grupo E4.0. E a gente pegou dois cenários principais, que é o da indústria 4.0 e a educação 4.0. Nesse vídeo a gente vai falar sobre colaboração na indústria 4.0, abordando 5 questões básicas, né? Quando, o que, por quê, quem e como. Então, pensando em quando, em termos de origem, né? Quando é que surgiu esse termo indústria 4.0, né? Então, a gente vem ouvindo falar dele desde 2016, quando no Fórum Econômico Mundial, que se realizou na Alemanha, começou a se trazer esse termo. O Klaus Schwab foi quem cunhou e formalizou com essa ideia da quarta revolução industrial. E a ideia deles era de trazer uma diferenciação da indústria alemã, da indústria da União Europeia também, trazer um diferencial que tornasse essa indústria mais competitiva, né? Então, eles trouxeram esses princípios, o que eles chamaram de quarta revolução industrial, e no que se pauta, basicamente, né, essa ideia por trás desses princípios. Então, a indústria 4.0 veio com essa ideia dessa evolução tecnológica, né, forte, e de abraçar esse movimento onde a tecnologia ocupa um lugar de centro e trazer a ideia de integração entre os mundos, né, onde a indústria deixa de considerar apenas e tão somente o mundo físico das fábricas, dos locais de produção, onde os produtos são criados, enfim, e manufaturados, etc., para essa ideia de abraçar mesmo, de que o digital está aí, o digital chegou, né? E ele pode ser embutido nos diferentes etapas de um processo produtivo. E a ideia também do biológico, onde a gente traz os robôs, os sistemas cyberfísicos, com essa ideia de simular de forma automatizada e tudo, processos humanos e biológicos, como, por exemplo, os processos de trabalho, né? Então, a ideia é de integrar mesmo, e aí esse termo sistema cyberfísico se tornou muito popular também com a ideia da indústria 4.0, com a ideia de integrar o mundo físico com o mundo biológico e o mundo digital, a partir de uma fusão de tecnologias, né, formando uma espécie de um ecossistema digital. Então, que tecnologias são essas, né? Então, a gente tem aí a expansão, a explosão dos dispositivos móveis, as plataformas de IoT, as tecnologias para detecção de localização, interfaces avançadas homem-máquina, autenticação, detecção de fraudes, impressão 3D, sensores inteligentes, análise de big data e algoritmos avançados, interação multinível com o cliente, criação de perfil de cliente, dispositivos vestíveis, realidade aumentada, computação em nuvem. Então, são buzzwords que a gente vê na nossa área, né, da computação, e que a ideia da indústria 4.0 é abraçar essas tecnologias, formando mesmo um ecossistema digital, onde elas se integram com a ideia de usar os dados, né, e análise como um recurso principal para que isso aconteça, e 3 grandes eixos, né? O eixo da digitalização e integração de cadeias de valor verticais e horizontais, a ideia da digitalização das ofertas de produtos e serviços, e a ideia dos modelos de negócios digitais e de acesso ao cliente. Então, essa é a chamada roda, né, da indústria 4.0, que traz os princípios básicos e essenciais do que se chama, né, esse conceito. E aí, né, por que, assim, possibilidades? Esse porquê que é mais no sentido de possibilidades. Que possibilidades essa fusão de tecnologias nessa cadeia, né, de valor pode trazer para as indústrias e para o processo produtivo, né, de produção mesmo, de criação e distribuição e manufatura de produtos, né? Então, aqui a gente traz 6 pontos, né, isso foi apontado num relatório de 2019, onde eles apontam 6 grandes eixos, né, relacionados à produção, flexibilidade na produção, fábrica conversível, modularizadas, onde partes do produto são produzidas por diferentes fabricantes e integradas de alguma forma, então você tem a chance de se especializar num determinado aspecto do produto. A ideia da logística otimizada com algoritmos de rotas
e a economia circular eficiente também, né, com a ideia dos próprios produtos poderem ter embutidos neles sensores que indiquem quando eles precisam, por exemplo, de uma manufatura ou de uma manutenção preventiva, enfim. E aí eu destaco dois pontos, né, dentre todos esses aqui ligados principalmente à produção, os aspectos ligados à interface, né, de como que também essa indústria interage com o consumidor desses produtos, ou seja, os clientes, né. Então, a ideia dessa indústria 4.0 é focar mesmo nessa relação com o cliente, trazendo uma grande aproximação entre o produtor e o cliente, né, a partir de um entendimento melhor de quem é esse cliente, de um conhecimento maior sobre esse cliente que permite aprimorar os produtos a partir, por exemplo, de uma personalização ou feedback de uso. Então, se eu sei como aqueles clientes recebem aqueles produtos, você tem como criar produtos mais personalizáveis, mais adequados para um determinado nicho, um determinado tipo de cliente, né, de público. E para isso ser possível, é necessário analisar os dados realmente estão no centro dessa história, e a inteligência artificial também, com essa ideia de combinação e análise de um grande volume de dados relacionados aos produtos, ao uso desses produtos, a quem está usando, enfim, para permitir que essa personalização aconteça, né? E em relação aos aspectos humanos, né, o quem aqui do nosso 5W1H, não tem como falar dos aspectos humanos sem trazer essa outra buzzword, essa outra palavra-chave que é sociedade 5.0, e aí qual a diferença, né? A gente ouve falar muito de sociedade 5.0, de indústria 4.0, onde é que eles se diferenciam. Então, eles surgem mais ou menos na mesma época, né? Então, a sociedade 5.0 surge mais ou menos na mesma época, 2016, que o termo foi cunhado, só que aqui no Japão. Enquanto aqui é na Alemanha, aqui é no Japão que esse termo ele aparece, né? E a grande diferença está em relação ao foco, né? Enquanto a indústria se preocupa com os produtos e os processos para que esses produtos sejam desenvolvidos, entregues e otimizados e etc., a sociedade 5.0 se preocupa com as pessoas e com o ambiente que essas pessoas interagem. Então são conceitos que não estão dissociados, eles se integram de alguma forma, porque não dá para falar indústria 4.0 sem evocar esse aspecto das pessoas. É uma forma de trabalho onde o aspecto humano está na frente aqui também, né? E essa ideia da sociedade 5.0 e também, né, do aspecto humano na indústria 4.0 é integrar, né, a sociedade, as pessoas, com as empresas, o governo, a universidade e o ambiente, gerando o que a gente chama aqui de ecossistemas de inovação, e aqui a palavra eco em maiúsculas de propósito, e em verde também, para trazer mesmo essa preocupação com o ambiente, com a sustentabilidade, com os aspectos mesmo de qualidade de vida, de bem-estar. Então, essa sociedade 5.0 se preocupa muito com o bem-estar das pessoas e com o cuidado com o ambiente, né? Então, para que isso aconteça, o processo industrial, o processo produtivo tem que ser otimizado também considerando os aspectos humanos, né? E aí, além disso, né, dessa questão mais filosófica e ética, né, da forma de trabalhar, tem também a maneira como o trabalho acontece. Então, o que a gente já tem percebido aí visivelmente na prática, né, é a formação de cadeias criativas e redes de colaboração, onde a gente tem descentralizações e também parcerias, né, para que as pessoas possam se especializar naqueles aspectos que elas, enfim, trazem uma maior conhecimento e viabilidade, né, de trabalho, e possam interagir, onde cada ator possa oferecer o melhor que ele tem para o processo produtivo, né? Então, eu destaco aqui 3 itens, né? A cooperação, a cocriação e a cocapitalização. Então, a ideia também se eu quiser fundar um negócio que trazem valores ligados à sociedade 5.0, a gente vê o fenômeno aí dos crowdfundings e também o uso de blockchain como uma alternativa ao sistema financeiro para que possa viabilizar projetos e sonhos coletivos, né? Essa ideia da cocriação e da cooperação também nessa ideia dos sonhos coletivos, onde aparece o conceito de autogestão e horizontalidade, né, mostrando que a mentalidade, também a forma de trabalho nas organizações passa a mudar.
e valores e coisas que eram muito constantes, né, no ambiente industrial e produtivo, passa a ser ressignificado a partir dessa ideia do coletivo e da cooperação. E, por fim, esse aspecto como, aqui que eu quero destacar, né, trazer um pouco a questão dos impactos. Então, eu trago aqui dois grandes impactos, a relação com os empregos e os novos ecossistemas produtivos, né? Então, essa ideia com essa formação, né, da indústria 4.0, da sociedade 5.0, tem essa ideia dos novos ecossistemas produtivos, que são sistemas abertos, digitais, que consideram diversidade, que consideram a competitividade também, e baseado em três grandes pilares: o pilar da autonomia, da interoperabilidade e da sustentabilidade, né? Em termos dos empregos, né, quando a gente fala desses pilares e dessas novas características dos ecossistemas, a gente fala de uma mudança na forma como os empregos são considerados. E uma grande pergunta que surge quando se fala de indústria 4.0, dessa grande revolução, e da robotização, né, dos processos, com essa integração do mundo físico, digital e biológico, uma pergunta recorrente e os empregos, né? O que vai acontecer? E a ideia não é que os empregos acabem, mas a ideia é que os empregos mudem, porque a gente vai ter robôs e humanos interagindo de uma maneira cada vez mais fluida, cada vez mais integrada, mas a ideia é que os robôs façam tarefas de robô, basicamente tarefas de automatização, de processos que, se fossem feitos por humanos, seriam ou inviáveis ou extremamente cansativos. E a sociedade 5.0 pensa no bem-estar e na qualidade de vida. Então não faz sentido submeter as pessoas a jornadas de trabalho de 12 horas ou 14 horas, como já aconteceu no passado. O profissional do presente e do futuro quer ter tempo para ter qualidade de vida e espaço para outras habilidades, como a criatividade, o pensamento crítico, né? Não tem como você realizar trabalhos criativos e de análise crítica se você estiver submetido a uma jornada automatizada de trabalho de 12 horas. Então, isso realmente precisa passar para a mão dos robôs para que sobre espaço, tempo e energia mental para tarefas mais elevadas do ponto de vista do humano mesmo, do que nos faz humanos. E aí surge aqui uma ideia que eu queria finalizar, né, destacando essa ideia do líder regenerativo. Então, as lideranças e essa figura de chefia, chefe ou líder, né, também está em mutação, também está em ressignificação. Então, o líder do futuro, o chefe do futuro, né, ou o coordenador, o CEO do futuro, ele é chamado para ser um líder. E um líder que integra os aspectos relacionados ao trabalho em si, mas também relacionados ao humano e ao ambiente, né? E para que tudo isso seja possível, seja viável e de fato aconteça na prática, não tem como a gente fugir de uma nova educação. Um pilar-chave para essa interação com a indústria é a educação. Então a gente vai falar um pouco disso no próximo vídeo sobre a educação 4.0. Obrigada.